A partir de agora, a Fan FM apresenta Viva Bem, com Magna Santana. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Olá, estamos começando o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, uma realização da Âncora Comunicação, em parceria com a Rede Fã de Comunicação. Agora, você acompanha o Viva Bem não só em áudio pela 99.7, aos domingos, às 7 da manhã, mas também em vídeo pela Fanplay, o nosso canal no YouTube. Lembrando que depois o programa fica disponível no Spotify da Rádio Fã FM. Viva Bem tem um oferecimento da Unimed. Cuidar de você, esse é o Plano Unimed Sergipe. Conosco também está a Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Bom, gente, o nosso Viva Bem de hoje recebe aqui no estúdio a professora, doutora Milena Aragão, psicóloga e doutora em educação. A doutora Milena é autora do livro intitulado O Livro da Empatia, Caminhos para Compreender e Lidar com a Adolescência. Um livro que propõe um diálogo empático, acolhedor e reflexivo com mães, pais, responsáveis, profissionais da psicologia e também educação e todos aqueles que querem compreender o universo dos adolescentes. E que universo, viu, gente? Muita coisa para a gente entender e conhecer. Nós vamos conhecer bem de perto a história desse livro, tá? Num bate-papo muito legal aqui com ela, tá bom? E uma outra entrevista no nosso programa é com o doutor em biotecnologia, Marcelo Mendonça, professor do programa de pós-graduação em biotecnologia industrial da Universidade Tiradentes e também pesquisador do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, o ITP. E na pauta, o nosso bate-papo é um estudo sobre o uso de inseticidas biológicos no controle de pragas e doenças. A técnica significa menor dano ambiental à população e ao produtor rural. Vamos falar também hoje no nosso programa, e vai ser bem interessante, já no finalzinho a gente vai apresentar para você o Hospital da Criança, gente. Ele vai entrar em funcionamento agora em novembro. E nós fomos lá, o Viva Bem foi conhecer de perto essa estrutura que tem uma diferença, vai fazer uma diferença imensa no atendimento SUS às nossas crianças. Eu vou um rápido intervalo, curtinho, e volto em seguida, tá bom? Fica aí. Qualidade de vida. As mulheres que já iniciaram a vida sexual devem fazer o exame preventivo do câncer de colo do útero anualmente. Após 2 exames negativos, o preventivo pode ser feito a cada 3 anos por toda a vida. Mulheres grávidas ou na menopausa também devem fazer o exame. Assim, consegue-se identificar um possível câncer logo no início, permitindo a cura da doença. Não tenha medo, prevenção é saúde. Viva Bem, com Magna Santana. Fan FM. Viva Bem. Olá, gente! Estamos de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem é um oferecimento da Unimed. Cuidar de você, esse é o plano Unimed Sergipe. Bom, gente, nosso bate-papo de hoje, como eu anunciei no início do programa, já está aqui ao meu lado a doutora Milena Aragão, que é psicóloga. Daqui a pouco a gente vai bater um papo legal com ela sobre um livro que ela está lançando sobre adolescentes, né? Então daqui a pouquinho a gente conversa com ela, mas eu vou aproveitar já para cumprimentá-la, agradecer a gentileza de voltar ao Viva Bem. Ela já esteve aqui há um tempo atrás, mas agora a gente volta numa realidade de vídeo, né? Também em áudio pela Rádio Fã FM. Obrigada por você estar aqui conosco mais uma vez, Milena, trazendo novidades, né? Nossa, eu agradeço, um prazer enorme, uma honra estar aqui no seu programa mais uma vez, para uma conversa tão importante. Muito, muito obrigada por essa oportunidade. Eu que agradeço, eu tenho certeza que os nossos ouvintes e telespectadores, quem está nos acompanhando, vai gostar muito dessa conversa em tempos de pandemia, porque nós ainda estamos passando por ela, lidar com adolescentes. Enfim, foi muito complicado. E por que a gente chama às vezes de aborrecentes, né? Tem a história, mas ô maldade. Quem não? E quem já não passou por essa fase, né? Chegamos aqui porque passamos pela adolescência. Enfim, já
esse nosso bate-papo. Bom, mas nós vamos falar agora de um assunto que interessa a todos nós, viu, doutora Milena? E já está conosco conectado, gente, já aqui pelo Skype, tá? O professor Marcelo Mendonça, que é doutor em biotecnologia. E nós vamos falar de um assunto muito interessante, um estudo sobre o uso de inseticidas biológicos no controle de pragas e doenças. Pô, mas você vai falar isso? O programa agrícola? Mas sim, leva para a gente o que a gente chega e leva para a mesa. Então, passa por produção, né? E aí a gente precisa saber como é esse processo, e muito bom que a nossa ciência, os nossos estudiosos, a nossa academia se preocupa com isso. Ele já está conectado conosco, gente? Já sim, já estou vendo ele aqui. O professor Marcelo, muito obrigada por nos atender e conversar conosco sobre esse tema tão importante. Muito obrigada. Oi, Magna. É uma satisfação muito grande estar aqui falando com os ouvintes e telespectadores, né, do Viva Bem. Eu fico aqui à sua disposição, né, para a gente tratar desse tema aí, como você colocou, muito importante, e vou aproveitar para ratificar a sua fala, né? Tem tudo a ver com Viva Bem, porque hoje o alimento que chega à mesa da sociedade, né, em grande parte vem da agricultura familiar, vem do pequeno produtor, né? Então, esse alimento ele precisa chegar saudável, né, Magna? E é por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente pesquisa e busca alternativas aí para estar produzindo de forma saudável, que eu acho que é isso que importa. Pronto, com certeza. Então vamos começar entendendo, professor, esse estudo, tá? O que levou a fazer esse estudo? Como é que ele está se desenvolvendo? Explica um pouco para a gente isso, e aí a gente desenvolve esse nosso bate-papo, porque isso com certeza impacta na nossa saúde, na qualidade dos alimentos que chegam à nossa mesa. Por favor. Então, Magna, primeiro destacar que essa é uma temática que está hoje sendo bem discutida, né? Nós tivemos agora recente, setembro e agosto desse ano, de 2021, né? Passou na Câmara do Senado Federal e na Câmara dos Deputados um projeto de lei que visa flexibilizar os registros de agrotóxicos, né? Quando a gente fala agrotóxicos, a gente pode estar associando isso de fato a veneno, porque são venenos que são utilizados para controlar as pragas e as doenças que ocorrem nas culturas, né? E a proposta é flexibilizar o registro, isso quer dizer mais agrotóxicos registrados no Brasil para utilização na agricultura. Só para que os seus ouvintes e telespectadores tenham uma ideia, né, de 2015 a 2020, o consumo de agrotóxico no Brasil ele cresceu em torno de 25%. Né? Infelizmente, ainda é utilizado no Brasil produtos agrotóxicos, né, que não são mais utilizados na Europa, nos Estados Unidos, já foram banidos de lá pelo mal que causa à saúde, né? Não só a saúde da população que consome os alimentos que foram produzidos com esses agrotóxicos, também como a saúde do produtor, né, que no dia a dia lá da sua propriedade está aplicando esses produtos, né, e acaba de alguma forma se infectando. Tá? Então, essa temática, que é uma temática atual, que está sendo discutida, que está sendo debatida, né, nos remete a buscar, lógico, alternativas, né, soluções para a utilização desses agrotóxicos. Né? E com isso, então, um método muito conhecido, né, já historicamente bastante conhecido, são os métodos de controle biológico de pragas. Então, essa é a linha de trabalho que a gente desenvolve, né, tanto na parte de pesquisa dentro da Universidade Tiradentes, aí, do ITP, né, como também na Endagro, que é a empresa de desenvolvimento agropecuário do Estado. E aí, eu até aproveito para colocar a importância dessa parceria, né, que a Endagro, ela busca, inclusive, entender e prospectar essas demandas, que são demandas do Estado, né? O Estado de Sergipe, como outros estados do país, também passam por esta mesma situação, né? Então, prospectando essas demandas no campo, né, que o produtor precisa de métodos alternativos para poder substituir a utilização de agrotóxico, é que nós, né, viemos aí por parte da pesquisa desenvolvendo esses trabalhos aí que acabam sendo trabalhos de alunos de mestrado, de alunos de doutorado do curso, e com isso a gente consegue conectar, né, a demanda da sociedade, não só da sociedade civil, mas também da sociedade agrícola, né, que é formada aí pelos produtores, com os trabalhos de pesquisa que a gente desenvolve, né? E qual é a vantagem, Magna, em relação à utilização dos agrotóxicos, né?
A vantagem é que os produtos biológicos, né, eles são, primeiro, de baixíssimo impacto ao meio ambiente, né? Então, em contrapartida, quando você tem o uso dos agrotóxicos aí contaminando os lençóis freáticos, os rios, né? A gente tem casos aí registrados aqui em Itabaiana, no município próximo aqui de Aracaju, né, com contaminação do Riacho da Marcela, né, com a utilização excessiva de agrotóxicos nas lavouras, nas hortaliças, né? Então, todo esse impacto que é causado, quando a gente utiliza um método biológico, a gente não está causando isso, porque esse método biológico, ele é prospectado, a origem dele é da própria natureza. Então, a gente vai buscar na natureza organismos biológicos que possam ser utilizados no controle de pragas, né? Então, eu até faria agora um paralelo com o momento que a gente está vivendo na questão da Covid, né, onde a gente teve um vírus aí que causa doença, né, no ser humano. Assim acontece também aí no mundo dos insetos, né, no mundo das pragas. Então, nós temos vírus, bactérias, fungos, que causam doença também nos insetos, né? Então, a gente busca estudar, manipular, né, compreender como é que isso aí funciona, para que a gente possa transformar esses fungos, vírus e bactérias e outros organismos, né, em inseticidas biológicos, né? Ou seja, a gente não vai estar causando impacto no meio ambiente, não vamos estar causando intoxicação nos produtores, porque são produtos que somente infectam insetos, né, que são organismos invertebrados, né? E, consequentemente, a gente não está, e aí eu acho que é o principal aspecto aí relacionado ao programa que nós estamos participando hoje, é o fato de a gente não deixar resíduo nos alimentos, né? Esses produtos biológicos, eles não levam resíduo nos alimentos. Olha que coisa interessante, e a gente compreendendo, então, como é que isso funciona. Eu tinha aqui da informação, inclusive, que foi passada pela assessoria, e como disse o professor, citando o exemplo lá do município de Itabaiana, gente, e dito pelo professor que nos últimos 5 anos o uso de agrotóxico cresceu 25%, e hoje já existem aproximadamente 2.300 registros no Brasil. E olha o detalhe, que por isso que a gente trouxe esse tema aqui para o Viva Bem. Em seres humanos, a intoxicação por esses inseticidas causa diarreia, vômito, febre e dor de cabeça. Quer dizer, isso aqui é o que se registra, e tantas outras causas, outros problemas, e mortes, né? Em que muitas vezes lida com esses inseticidas sem o devido cuidado, né, doutora Milena? Porque não tem o devido preparo, compra de qualquer jeito, muitos são vendidos de forma inadequada ou meio que, né, aí não correta, não é prescrito, sabe, sei lá de que forma for, e aí ele leva para a lavoura, e a gente sabe o que é que pode isso acontecer, né? Ele se contamina, não é, professor? Ele contamina o alimento que ele está produzindo, e aí nisso vai e essa cadeia chega na nossa mesa. Então é algo, gente, que nós precisamos ficar realmente atentos. E é muito bom quando a gente sabe que de repente um estudo desse, né, é feito para a gente atenuar ou até eliminar. A gente sabe que é uma briga muito grande, né, professor? Porque com certeza para quem aí, os fabricantes, esses, é uma briga, né? Porque você ter uma outra produção dessa. E aí eu lhe pergunto por conta disso, né? O apoio à pesquisa, porque aí a gente viu agora o quanto a ciência precisa ser valorizada, quanto a gente precisa incentivar a pesquisa no nosso país. E aí eu lhe pergunto, e com esse estudo, o custo disso, isso vai encarecer ou vai reduzir preços, por exemplo, né, na produção, né? E aí que se produz em larga escala e precisa, aí se utiliza de repente inseticidas inadequados. Eu lhe pergunto de forma concreta, para chegar a esse produtor, para que ele utilize isso, como é que já demora a chegar no mercado? Explica um pouco para a gente como é que isso funciona, por favor. Perfeito, Magna. Eu acho até que você faz parte e entende aí da pesquisa, Magna, porque suas colocações são todas pertinentes. Eu vou voltar um pouquinho aí na sua fala e depois eu te respondo de forma objetiva. Em relação aos problemas ainda, Magna, que você citou aí, o problema de diarreia, né, de dor de cabeça, distúrbio, você está com uma outra professora aí do seu lado que trabalha com psicologia,
né? Os agrotóxicos acabam causando distúrbios psicológicos também. Isso aí são problemas agudos, que a gente diria, né? Intoxicações agudas. Mas o mais preocupante, inclusive, são as intoxicações crônicas. São aquelas que vão ocorrendo pelo acúmulo, né, do consumo, né, ou do problema de contato com os agrotóxicos. E isso vai se acumulando no organismo e futuramente vai gerando os casos de câncer que a gente vê aí no país, e muitas vezes os números alarmantes, né, os números crescendo aí de forma absurda, né, e muitas vezes a origem está vindo também da utilização, né, muitas vezes irracional, né, dos agrotóxicos, né. E no final, a sua colocação, Magno, acho que é muito pertinente, porque infelizmente o que a gente tem visto aí no país e aí a gente fala até no âmbito federal, né, infelizmente é uma escassez cada vez maior de investimento na área de ciência e tecnologia, né? Eu acho que está mais do que comprovado esse período que nós estamos passando agora de Covid, né, a importância que tem a ciência e a tecnologia, né, que foi ela que, na verdade, buscou uma alternativa para que a gente pudesse voltar minimamente a um convívio social, né, através da utilização das vacinas. E as pesquisas, elas não ocorrem da noite para o dia, né? A gente não consegue chegar a resultados da noite para o dia. E a gente precisa fazer aquelas pesquisas que a gente garanta qualidade e eficiência, né, principalmente quando a gente está levando um produto para a sociedade, né? Então, por conta disso, muitas vezes, algumas pesquisas demoram um certo tempo para que a gente alcance o resultado. E é necessário que os nossos gestores, governantes, eles tenham esse olhar, né, desafiador aí, para que possa estar investindo cada vez mais, fomentando a ciência e a pesquisa que a gente realiza, né, não só nos institutos de pesquisa, né, como também na academia, nas universidades, né, que isso é muito importante para a formação, né, dos nossos alunos, né, aí a nível de mestrado, de doutorado, né, como também na geração de produtos, né, que é o caso desse trabalho que a gente está fazendo, né, que hoje nós temos aqui no estado, né, esse foi um projeto aí nosso através da Indagro, né, que a gente captou aqui para o estado uma quantia de recurso federal aí para investir em uma biofábrica que visa colocar esses produtos biológicos aí produzidos em larga escala, para que a gente possa, de fato, estar levando um produto e uma solução aí para o pequeno produtor utilizar de forma alternativa à questão dos agrotóxicos, né? Então, a gente está fazendo no estado pesquisas de qualidade, pesquisas relevantes, né? A nível nacional e a nível internacional. Nós temos uma série de pesquisadores doutores, né, no estado, fazendo esse trabalho muito bem feito aí dentro dos institutos de pesquisa, dentro das universidades, e é necessário que a gente busque esse reconhecimento por parte da gestão que fomenta a ciência e tecnologia. E aí, esse canal e essa oportunidade, Magna, que eu estou tendo aqui de estar falando com você, com os seus ouvintes e telespectadores, ele é muito importante, porque a gente precisa do apoio da mídia, né? A gente precisa divulgar o que nós estamos fazendo, e a gente precisa do apoio de vocês para que esses resultados sejam do conhecimento da sociedade, né? Então, esse canal aqui, essa entrevista que a gente está fazendo é uma oportunidade muito gratificante para nós aqui que estamos realizando os trabalhos de ciência aqui dentro das universidades e dentro dos nossos laboratórios. Que bom, pode contar com o nosso espaço aqui no Viva Bem, porque assim que eu tomei conhecimento desse estudo e dessa pauta, eu abracei na hora, porque tem tudo a ver com o que a gente defende aqui no programa. Esse é um programa de promoção à saúde e a gente precisa compartilhar essas pesquisas, esses estudos, incentivar. E quando a sociedade, toma conhecimento disso, ela se apropria disso e fica mais fácil de a gente cobrar. Eu acho que a gente tem avançado nesse sentido em relação a uma população mais consciente e até exigente daquilo que ela leva para casa, aquilo que ela está consumindo. E é uma forma da gente também doutora, da gente exigir e cobrar de fabricantes, porque afinal de contas eles precisam, desse retorno. Então eles começam a ter mais cuidado com aquilo que ele produz. Por isso que a gente já conseguiu tantas mudanças, porque havia tanta
depredação, tanta destruição, até do próprio meio ambiente, em busca de determinados produtos, você desmatava. Então hoje a gente já briga em relação a isso e procura saber que empresa é essa, que produto é esse que eu estou consumindo, qual é essa, que empresa é essa? Hoje, sem fazer aqui comercial, a gente vê a Natura, então assim, e outras. Então a gente acho que tem que ser nessa linha e esse propósito de a gente divulgar. Bom, gente, nós estamos conversando aqui no nosso Viva Bem de hoje com o professor Marcelo Mendonça. Ele é coordenador do programa de pós-graduação em Biotecnologia Industrial da Universidade Tiradentes e também ele é pesquisador do Instituto de Tecnologia e Pesquisa ITP. A gente está falando de um estudo que envolve aí inseticidas biológicos. Isso tem tudo a ver com aquilo que a gente leva para nossa mesa. O nosso Viva Bem tem um oferecimento da Unimed. Cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe, conosco também, Clínica Oncohematos, juntos pelo amor à vida. Viva Bem, com Magna Santana. Fã FM, Viva Bem. Voltando aqui o nosso bate-papo, já finalizando, professor, eu aproveito nesse sentido que eu disse ainda há pouco, desse cuidado que se tem, requer muito tempo de pesquisa, mas até a população ter conhecimento disso. A gente sabe que existem aí os interesses comerciais muito pesados nesse sentido, na necessidade de se produzir em larga escala, de se produzir mais, se produzir, enfim. E aí, uma coisa que a gente esbarra, e é uma curiosidade também, produtos orgânicos. A gente vê que hoje nos supermercados e nas feiras a gente encontra lá produtos, né, da agricultura familiar que já chegam, e aí dizem, não, é orgânico. E alguns até com aparência que não são lá, assim, essas coisas todas que a gente vê no supermercado, né, isso, professor? A gente também vê assim. E aí diz, orgânico, por que o orgânico às vezes é feinho, né? Eu já ouvi isso, né? E aí a beleza daquele outro tomate todo caprichado, uma laranja toda bonitona. E aí, mas só que, o pessoal disse, mas esse é orgânico, esse aqui foi produzido sem agrotóxicos, sem nada disso e tal. Vamos falar um pouquinho sobre isso, professor, até para a gente esclarecer aqui quem nos acompanha sobre essa diferença disso, tá? Em relação até à qualidade. Perfeito, Magna. Isso que você comentou é fato. Não é regra, mas é fato. O alimento orgânico, né, pelo simples fato dele ser cultivado de forma orgânica, ou seja, onde ele tem que adotar determinados critérios, né, de não utilização de produtos químicos, e aí quando eu falo produtos químicos, eu estou falando dos produtos que são utilizados na parte de nutrição das plantas, né, dos alimentos que são produzidos no campo, aí eu estou falando de fertilizantes químicos e também de agrotóxicos químicos, né? Então eles são proibidos de utilizar essas moléculas químicas aí para sua produção. Com isso, né, esse impacto que os produtos eles sofrem no campo, digamos assim, porque não deixam de ser atacados aí por pragas e por doenças, né? Eles acabam tendo uma aparência, muitas vezes, não tão bonita como um produto que é produzido, digamos assim, de forma convencional, né? Então, o que é que eu até te recomendaria? Mas é isso que eu estou lhe dizendo que não é regra, tá? Muitas vezes, esse tomate mais bonito, ele está mais bonito porque foi utilizado muito produto químico, foi utilizado muito agrotóxico para que mantivesse a aparência desse tomate, né, dessa fruta, né, ou de outros legumes, né. Infelizmente, né, nós consumidores compramos, né, inicialmente pelo olho, né, pela aparência, né, e aí a gente vai buscar aquele que é mais bonito ali na gôndola, né, e esses muitas vezes que está trazendo ali, né, uma carga maior aí de resíduos de produtos químicos, né. Então isso, de fato, a gente tem que estar pensando nisso, em saber que o orgânico, muitas vezes, ele não tem uma aparência tão bonita, mas ele é mais saudável. Tem essa preocupação, hein, doutora Milena, quando está na feira ou no supermercado? Já passou por isso? Já passei, achei ótima a sua pergunta, porque eu também estava pensando nisso. A gente olha assim, não, esse está mais bonito, mas o que acontece com esse aqui que... Acho que eu vou levar esse mais bonito. E realmente... O mais bonito tá bastante maquiado. Pronto, maquiagem, né? Tá vendo só, né, professor? É a maquiagem, né? É quase isso, viu, Magna? Agora, uma coisa, Magna, que eu acho que tem que ficar claro para os seus ouvintes é que, assim,
A preocupação da sociedade e a participação nela ajuda demais o trabalho que a gente faz no sentido dos produtos biológicos, dos produtos orgânicos, tá? De fato a sociedade que pressiona para isso. No entanto, a gente não pode também estar falando aqui os alimentos, né, o problema de resíduos, e isso aí não pode ser recebido como dizer assim, não, eu vou deixar de comer um prato de salada porque esse prato de salada ele pode estar contaminado com agrotóxico. Não, de forma nenhuma, o entendimento não é esse, né? O prato de salada ele ainda continua sendo saudável, né? E vai ser muito difícil que uma pessoa vai ingerir uma quantidade de resíduo ao ponto de causar uma intoxicação. Então, assim, para o seu ouvinte não interpretar de forma distorcida, eu diria, não vamos deixar de comer uma fruta, uma verdura, um prato de salada com medo de que ela possa estar contaminada de agrotóxico, tá? É importante a gente estar se alimentando de alimentos saudáveis, de produtos saudáveis. Mas, em contrapartida, a gente tem que estar, de fato, né, buscando alternativas para a utilização desses agrotóxicos para que a gente tenha cada vez menos essa possibilidade de resíduos químicos nos nossos vegetais e nos nossos produtos que chegam no dia a dia da mesa aí da sociedade. Pois é, então eu acho que essa é a grande contribuição mesmo que a pesquisa, que o estudo dá. Né? Não é que, claro, ninguém está contra, e bem lembrou o professor, olha, nada disso. E a gente sabe dos cuidados que você tem quando chegar em casa, a higienização adequada, colocar alguns produtos, né, que de repente deixar lá na água, às vezes um vinagre ou um outro produto que você pode deixar de molho, lavar bem, independente de ser orgânico, você tem que lavar bem. Todos esses processos a gente tem que continuar fazendo, porque a alimentação saudável é o que importa, é você descascar mais, desembalar menos, é o que a gente tem que fazer. E esse estudo, que é interessante, gente, a gente enaltecer isso, toda essa pesquisa que é a contribuição, porque muitas vezes a gente sabe que diante do que vem acontecendo na natureza, desmatamentos e as mudanças climáticas, e aí a gente vê, surgem muitas pragas, insetos atacam as lavouras. Então, o bom é que aí o que pode ser utilizado são produtos que não impactem tanto na qualidade deste alimento e também em quem está manuseando, e nós que vamos consumir, né? Eu até vi recentemente, professor, não sei se aqui conosco, no nosso estado, ou fora também, de que aí um avião jogando pesticida, aí essas pessoas na lavoura, parecia chuva, né? E aí elas foram até contaminadas. Então veja como que é uma preocupação muito grande nesse sentido. Então esse é o propósito desse estudo de vocês, é contribuir nesse sentido. Para a gente até fechar aqui nesse nosso bate-papo, é ajudar a saúde, pensar na saúde do produtor, no meio ambiente, produção com sustentabilidade, né, equilíbrio, e o que for produzido com qualidade de forma saudável, utilizando aí técnicas menos danosas, ou de preferência que não sejam danosas ao meio ambiente nem à saúde do produtor e nem do consumidor. Seria mais ou menos isso, não é, professor? Com certeza, Magna, exatamente isso, né? A nossa pesquisa, né, ela vem sendo desenvolvida em parceria com outros colegas também, né, onde a gente busca estudar esses organismos biológicos, né, e de que forma a gente pode estar utilizando esses organismos biológicos em produtos, né, que são aí classificados como bioinsumos ou bioinseticidas, né, e que possam estar de alguma forma substituindo aí a questão dos agrotóxicos químicos, né, para que a gente de fato esteja reduzindo, como você bem colocou aí, né, as aplicações aéreas que hoje ocorrem bastante, né, principalmente em agriculturas extensivas, né, muitas vezes o vento, né, ele acaba levando o que a gente chama de deriva tecnicamente, né, ele acaba levando o resíduo desses produtos que acabam caindo sobre casas na vizinhança, sobre a própria população. Então é algo que tem que se fazer com muito cuidado, com muito controle, né, para que a gente não esteja incorrendo nisso, né. Então essa pesquisa, na verdade, como ela busca os produtos biológicos, né, a gente vai estar garantindo não só para o produtor a eficiência no controle que ele está enfrentando muitas vezes no campo, que é o problema da praga e da doença, né, a eficiência no controle,
está causando menos intoxicação a ele que está ali lidando com o produto e aplicando ali no dia a dia, e, consequentemente, lá na ponta, a sociedade que está consumindo esse alimento aí, livre de resíduos de agrotóxico, né? Alimento muito mais saudável, produzido de uma forma saudável e produzido de uma forma sustentável, como você colocou, né? Até porque a gente tem que considerar, para a gente já ir fechando, Magna, a gente tem que considerar que os insetos, esses insetos que a gente chama de praga, né, eles estavam no campo antes da gente. É verdade. Então a gente precisa saber conviver com esses insetos aí, né, talvez dividir um pouco do que a gente produz com eles, e também, né, retirar também do campo algo que a gente possa utilizar como produto, que possa ser comercializado e o que o nosso produtor também, né, consiga se manter no seu comércio, né, no seu estabelecimento, né? Então, o que a gente busca na pesquisa é trazer esses resultados e benefícios para uma comunidade de uma forma geral. Verdade, lembrou bem, né? A gente é quem invade. Quer dizer, nós é que chegamos lá, desmatamos, ocupamos o espaço, né? E aí causando, às vezes, esse desequilíbrio. Né? Isso apenas o resultado. Então, por que não conviver de forma, né, aí harmônica, né, e sustentável, enfim, respeitando? Porque é uma cadeia, né? Nós precisamos do nada, não é não, eu vou eliminar do nada. Não pode ser dessa forma, né? Porque algum benefício tem, né, professor? Até porque, Magna, a gente tem que lembrar, né, que no campo, lá na natureza, né, nós não temos somente os insetos pragas, né? Nós temos insetos que são benéficos, né, que são as abelhas que produzem mel, né, os polinizadores, né, que multiplicam aí a produção das plantas, das lavouras, né. Então, quando a gente está utilizando esses agrotóxicos, a gente está atingindo aqueles organismos que a gente chama de alvo, que é o organismo praga, né, que está ali causando dano na plantação, né, como também aqueles outros que são benéficos, né, e que a gente não deveria estar causando impacto nesses outros. Então, perceba, eu acho que isso seria a pauta de mais umas 2 ou 3 entrevistas, viu, Magna? Mas perceba como é extenso a questão da avaliação, né, e da vantagem do trabalho que a gente está realizando, né, frente a todos esses problemas que a gente encontra aí junto aos produtores, né, que estão ali no dia a dia ali tentando manter e tentando produzir, né, para poder estar levando aí o alimento aí para todos nós, né. Então, essa pesquisa, Magna, aí, aproveitando para reforçar, essa pesquisa que a gente faz, né, lá junto ao NIT, lá junto ao ITP, né, eu também sou pesquisador da Indagro, pesquisador do Estado, né, junto aí à Indagro, né, eu acho que é uma junção de esforços, né, interação entre empresa pública e universidade, né, buscando estar levando formação e buscando levar conhecimento, né, através dos resultados da pesquisa, para que a gente possa chegar a produtos, né, a produtos como inúmeros outros que a pesquisa gera aí e que chega para a sociedade, né. Tudo que você pega aí hoje, se você for pegar em cima de sua bancada, provavelmente tem um notebook, tem um celular, né, são produtos que foram gerados aí pela ciência, pela tecnologia e que está chegando aí em benefício para a sociedade. A gente precisa estar com esse olhar voltado à ciência e à tecnologia e estar enfrentando esse desafio aí conosco de estar cada vez mais fomentando esses trabalhos importantes aí para o nosso país. É importante para o planeta, né? Com certeza. Bom, professor Marcelo Mendonça, coordenador do Programa de Pós-Graduação e Biotecnologia Industrial da Universidade de Tiradentes, pesquisador do ITP. Eu quero lhe agradecer imensamente por estar aqui no nosso Viva Bem para esse bate-papo, falar dessa pesquisa, falar desse estudo. Como eu disse, tem panos para manga e outra oportunidade voltaremos com certeza a conversar. Falamos sobre esse estudo, inseticidas biológicos que utiliza aí organismos vivos para o controle de pragas e doenças. Muitíssimo obrigada, parabéns pela pesquisa, pelo estudo, toda a sua equipe e até uma próxima oportunidade. Muitíssimo obrigada. Obrigado, Magna. Agradeço aí o espaço concedido pelo seu programa e eu fico sempre à disposição aqui do Viva Bem para que a gente possa estar voltando aí, falando de outros trabalhos, né, aí importantes para a saúde, né, e para outros setores aí da sociedade também. Muito obrigado pela oportunidade.
Eu que agradeço mais uma vez. Bom, gente, bate-papo legal, interessante, né? Vamos tirar aí proveito de todas essas informações, tá bom? Vamos a um rápido intervalo? Eu volto em seguida e o nosso bate-papo aqui com a doutora Milena Aragão. Nós vamos falar sobre os adolescentes, um livro que ela lançou recentemente, né? E a gente conhecer um pouco esse universo dos adolescentes. Eu volto já, rapidinho. Fica aí. Você está ouvindo Viva Bem com Magna Santana. Fã FM. Viva Bem. Eu agradeço muito aos médicos, porque ele nasceu com esse dom de cuidar e de curar. Se eu não tivesse um médico, com certeza eu não estaria aqui conversando com vocês. Uma palavra que eu tenho para dizer a ele é gratidão. Eu sou grata. Ser médico é ser uma salvação de vida. É pura vocação. Vocação não se explica, apenas se agradece. Obrigada, doutor. Feliz Dia do Médico. Unimed Sergipe. Nosso cuidado vem de dentro. Já ouviu falar naquela história de quem procura acha? Ou que câncer de mama é sempre o fim? Não é assim. Deixe a gente te contar outra história. Quem investiga e se cuida pode ter um diagnóstico precoce e elevar para 95% as chances de cura. A partir de 40 anos, faça a mamografia anual. Mantenha em dia a consulta ginecológica e a avaliação das mamas com o mastologista. Oncohematos e Omo no Outubro Rosa. Deixe nascer do peito a prevenção. Responsável técnico Dr. Rivaldo Vieira, CRM 2928. Fã FM é muito mais. Alô, doutor. Alô, doutor. Olá, gente, de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, oferecimento da Unimed, cuidar de você. Esse é o Plano Unimed Sergipe. Conosco também está a Clínica Oncohematos, juntos pelo amor à vida. Voltando agora, nosso bate-papo sobre adolescência. Recebendo aqui, eu já cumprimentei, ela está voltando ao Viva Bem, a doutora Milena Aragão. A doutora Milena, ela é professora, é também psicóloga, doutora em educação, e nós vamos falar de um livro que ela lançou. Aproveitar já mostrando esse livro aqui, tá? O livro da empatia. Eita, sentimento que a gente precisa desenvolver, né? De empatia em todos os sentidos. Nós vamos falar sobre esse livro, conhecer um pouco o que motivou ela a escrever esse livro, quais os ensinamentos que traz pra gente, para quem tem filhos adolescentes, né? Para quem não tem um adolescente aí na família, não é? Escola, professores, é um livro voltado, parece que para todos os públicos. É isso, doutora Milena, mais uma vez, obrigada por estar aqui, tá? Muito obrigada pela oportunidade. E de fato, quem não tem um adolescente na vida? Sobrinho, neto, sim, aluno, filhos. Fiquei algum tempo gestando esse livro, pensando em toda a minha trajetória profissional de atendimento a famílias, a adolescentes. São quase 20 anos de trabalho com essa realidade, com esse contexto. Entre um trabalho e outro, eu sentava para mexer nas minhas anotações. Eu anoto muita coisa, eu guardo muito material. E mexendo nas minhas anotações, eu me deparei com registros de adolescentes que foram meus alunos em um projeto social que eu atuei, trabalhando no desenvolvimento humano, enfim. A leitura do relato deles, que a pergunta foi: o que eu aprendi com os meus pais? E eu pensei, eu preciso tornar público tudo isso. Então, toda a primeira parte desse livro são os relatos desses adolescentes, as narrativas de vida desses adolescentes, que eu dialogo como se eu estivesse falando com eles e também com os pais, porque os adolescentes precisam ser ouvidos. A empatia pressupõe a escuta de sentimentos, a escuta de necessidades. Então, essa primeira etapa, depois de falar um pouquinho sobre o desenvolvimento adolescente, um pouco sobre neurociência, eu entro nesses relatos. E a segunda parte, ok, ouvi você, adolescente, o que eu posso fazer agora? Então eu trago a disciplina positiva e a comunicação não violenta para nos ajudar a ter um outro olhar com o adolescente, para o adolescente, com ele também, né? Que esse livro o adolescente também pode ler. E um novo olhar para mim, como adulto nesse mundo. Então é um livro que fala de relações humanas e que fala de esperança.
Olha, que coisa legal isso, viu? Engraçado, quando a gente começa a falar, né, do adolescente, é como se nós não tivéssemos passado por essa fase. Isso. Como parece que assim, passamos e esquecemos completamente. E aí, eu acho que falta um pouco disso, né? De nós, pais, e eu acho que não sei se é isso, por isso que é a história da empatia, eu acho, nesse sentido, de você começar a lembrar, sim, quando eu era adolescente, como é que eu agia? De alguma forma, e essa história do aborrecente que a gente, eu tenho 2 aborrecentes em casa, tenho um aborrecente em casa. Olha, você já começa, né, rotulando, não é? Isso. Eu falo, nossa, que bacana você ter colocado isso, porque eu falo sobre a minha adolescência. É um livro dialogado. As pessoas que estão lendo me dão um feedback, falam, Milena, parece que eu estou sentada na sala conversando com você. Assim, que bom, era isso que eu queria. Trazer estudos, mas sendo mais dialogado. E eu falo sobre esse rótulo, e não só esse, muitos rótulos, mas esse é um deles, do aborrecente. Por que é aborrecente? O que aborrece tanto? Que interruptor o adolescente toca na gente que nos incomoda tanto? Então eu faço esse processo da gente parar para pensar o que de fato acontece. E o rótulo é um carimbo. Se eu ando carimbada com o rótulo, eu vou acreditar que eu sou esse rótulo. E não vou conseguir fazer tão diferente assim daquele rótulo que é uma expectativa que estão colocando sobre mim, adolescente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com rótulos, com aborrecente, porque senão eles acreditam que só aborrecem mesmo. E aí na hora de compartilhar algo com os pais, eles vão se sentir um fardo. É isso que chega até mim na clínica. Eu não gosto de falar sobre os meus problemas porque eu já incomodo demais. Isso é muito chato, gente. É onde você teria que estabelecer, eu acho que é essa empatia e essa escuta boa para se aproximar mais desse jovem que está passando por uma fase, porque é uma fase, né? Enfim, todos nós passamos por ela. Por isso que eu disse no início do programa, se a gente está aqui é porque nós passamos. Nascemos a infância, a adolescência, a juventude, a fase adulta, e aí vem a terceira idade, enfim. Agora, por que se nós passamos por tudo isso, todos nós fomos adolescentes, enfrentamos conflitos, angústias, questionamentos, dificuldades, enfim, e a gente tem tanta dificuldade de lidar com essa fase de adolescência dos nossos filhos, doutora? Por que isso? Ótima pergunta. Nós fomos crianças, nós fomos adolescentes e recebemos muitas mensagens que têm relação com relações de poder. Já ouviu? Eu mando, você obedece? Não chora, se entupa, cale-se. A gente vai ouvindo tantas mensagens que quando a gente é adulto, tudo isso está tão internalizado que a gente tem dificuldade, por exemplo, de acolher o choro do adolescente e da criança também, a raiva. Nós também sentimos raiva. Raiva precisa ser validada. O sentimento é validado, a ação é que não é, dependendo dessa ação. Mas se eu não consigo escutar nem o sentir do outro, porque muito provavelmente eu não fui escutada na minha infância, na minha adolescência, vai ficar muito difícil estabelecer uma relação. O meu convite, inclusive, que eu faço aqui no livro, é que nós possamos olhar para as crenças, para as mensagens que a gente recebeu ao longo da vida sobre a nossa adolescência e pensar, faz sentido isso? Será que eu não estou trazendo algo da minha história de vida que está atrapalhando o meu contato com o meu filho, com minha filha, com o meu aluno? Será que o que aborrece é porque eu vou ter que parar para sentar, dialogar? E o que é educar se não justamente isso? É orientar. E o adolescente faz algumas perguntas que tocam na nossa forma de viver a nossa vida, que faz a gente pensar assim, realmente eu não devia estar fazendo isso. Não me pergunta porque eu não estou sendo o exemplo. E eles sentem cheiro de incoerência. E aí eles questionam. Então o adolescente, como ele quer entender o mundo e ele questiona para isso, o convite é a gente parar, escutar e aprender com eles também. Gente, nós estamos conversando aqui com a doutora Milena Aragão, você que está chegando agora, nós estamos falando de um livro lançado por ela, o livro da empatia, universo dos adolescentes. E às vezes tão complexo, mas talvez faltando isso, a empatia, de a gente tentar realmente entender
esse momento, muitas vezes, de fase, né, conflituosa e cheia de tantas perguntas e questionamentos, a professora doutora Milena Aragão é psicóloga, doutora em educação. Nosso programa está abordando isso hoje, o nosso Viva Bem, sempre no oferecimento da Unimed, cuidar de você. Esse é o Plano Unimed Sergipe. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem. E aí, o seu livro mexe, e aí é uma coisa que eu acho que a gente precisa ser instigado enquanto pais, tios, tias de adolescentes, enfim, mas traz alguma receita de bolo. O que é que eu lido? Então tem alguém que está lá nos acompanhando e diz, olha, eu vou dar uma lida nesse livro para saber como é que eu vou lidar com essa fase. Como é? E o que você orienta a pais? E num momento terrível, difícil, que a gente está atravessando, saindo com fé em Deus logo dessa pandemia, que aí eu acho que as coisas ficaram mais confusas, todos nós sequelados de alguma forma. Eu adoraria ter receita de bolo. Nós somos sujeitos diferentes, apesar de estar vivendo a fase. O que eu coloco são algumas estratégias que você pode ler, se inspirar e utilizar em casa ou na escola com o adolescente. Mas sempre pensando que aquela pessoa que está na minha frente é uma pessoa que sente, que chora, que ri, que tem muito medo de muitas coisas no mundo. Então, quando eu vejo uma estratégia, uma possibilidade de ação, eu preciso olhar para o meu filho, para minha filha e pensar em que momento eu utilizo ela, porque é um sujeito que está ali. Então, por exemplo, algo que eu mexo muito realmente no livro, mas com muita empatia também. A pessoa que termina de ler, o meu desejo é que a pessoa saia querendo abraçar o seu filho e abraçar a si própria. E não se sentindo mal. Ao contrário, a gente faz o melhor que a gente pode com as informações que a gente tem. Então, um caminho, por exemplo, uma sugestão, o que eu conheço sobre o meu filho, minha filha? Quais são as séries que estão assistindo? Quais são as músicas que estão ouvindo? Quem são as pessoas que eles seguem no Instagram? Que influenciador? Mas não é para criticar, é para conhecer, é para conectar. As pessoas respeitam quem elas se sentem conectadas. Então, no momento que eu sento com meu filho, com a minha filha, e converso e tento entender como ele pensa aquele universo, ele se sente aceito e importante. Todo mundo quer se sentir aceito e importante. Então, quando eu sento, converso e ele se sente aceito e importante... E respeitado, né? Respeitado. Respeitar é ver de novo. Essa é a etimologia da palavra. Então, eu preciso ver além do rótulo. Sim. Isso é muito importante. No momento que os jovens se sentem ouvidos, eles vão te ouvir nos momentos mais cruciais. Outro caminho que eu peço muito, repensem os rótulos. Repensem a forma de falar com o adolescente. Eu aqui, por meio da comunicação não violenta, eu dou várias dicas, exemplos práticos, é muito prático esse livro. De que outra maneira a gente pode falar com o adolescente que não dizendo, deixa de ser preguiçoso, você não estuda nada. Quando a gente ouve os rótulos, a nossa tendência é se proteger e a gente se torna reativo. Então, quando fala... Se fecha mais ainda. Se fecha mais ainda. Quando alguém fala, meu filho não me escuta... Eu pergunto, como você está escutando ele? Como vocês escutam uns aos outros? E aí a pessoa percebe, puxa vida, eu falo muito criticando e eu gostaria de mudar. E aqui eu dou várias dicas de como é que a gente pode mudar. Foco em solução, por exemplo, é um caminho que a gente não pensa. A gente pensa mais em foco em punição. Mas o foco em solução ele é fantástico, porque no momento que o adolescente erra, ele está em fase de desenvolvimento, em processo de desenvolvimento. Errou, ao invés de sentar para punir, não escutar a lógica por trás do comportamento, eu posso sentar, ouvir e perguntar, ok, compreendo a sua lógica, o que a gente pode fazer daqui para frente para ser diferente? E sentar com o adolescente. Ele quer fazer parte da solução, ele não quer mais ser parte do problema. Então eu trago uma série de possibilidades que podem ajudar os pais e professores, enfim, a lidar com essas pessoas que quando a gente se abre para ouvi-los, eles são criativos, eles são incríveis. A gente precisa olhar para o que vai bem também e não só para o que não está indo tão bem assim. Pois é, gente, que legal, viu? Olha, é pauta para um programa inteiro.
Mas aí vamos fazer o seguinte, quem nos acompanha, como pode ter acesso a esse livro? Encontra em livrarias, está na internet, seu Instagram? Eu tenho certeza que tem muita gente agora curiosa que faça esse esforço, porque eles têm muita coisa para nos ensinar, porque essa vida, tudo está diferente, da minha época, as coisas estão mudando. E esses jovens não são mais fechados, esses jovens têm muitos questionamentos e têm muitos ensinamentos, é uma troca. Então, onde é que a gente encontra esse livro? E eles estão sedentos por essa troca respeitosa. Que bom. Nas principais livrarias online, se botar o título do livro, realmente nas principais livrarias online, nas principais livrarias físicas também do país. Eu me preocupei de buscar uma editora que pudesse colocar ele, né, em todos os espaços. Aqui em Aracaju, na Escaris, ou então comigo, pelo Instagram, @psi.milenaragão. A gente também pode bater um papo. Caso tenha ficado alguma dúvida, é um prazer poder sanar dúvidas, bater um papo, enfim, conversar sobre esse universo. Que maravilha! E eu prometo, tá? E convite já feito, para uma próxima oportunidade, a doutora Milena voltar para a gente falar um pouco mais sobre até outros temas ligados à adolescência. Enfim, a gente ainda tem muita coisa para conversar, com certeza, pela frente, saindo aí de uma pandemia, né? Com certeza. Ansiedade, tem muito. Fale não, ansiedade, a depressão, momentos terríveis, enfim. Mas isso é papo para uma outra entrevista. Eu quero lhe agradecer imensamente por estar aqui conosco, participar do Viva Bem de hoje, interagir também com o nosso entrevistado anterior. Foi muito bom tê-la de volta aqui. Muito obrigada, eu agradeço e fico à disposição, que esse programa é muito interessante, é muito importante, de uma responsabilidade social imensa. E é um prazer fazer parte dele. Bom, o Hospital da Criança, gente, foi inaugurado esta semana e vai ser oficialmente aberto para a população no dia 5 de novembro, para atendimento. Ele é maravilhoso. Então nós vamos conhecer agora essas instalações desse hospital. Acompanhe um pouco desse funcionamento do Hospital da Criança. Quero agradecer a todos o carinho. Um beijo grande, fica aí com essa reportagem aqui do nosso Viva Bem. O programa Viva Bem veio conhecer as instalações do Hospital da Criança Dr. José Machado de Souza. Quem vai nos acompanhar nesta visita é a superintendente Catarina Correia, que conta como será todo o funcionamento e a estrutura. O Hospital da Criança, ele é um equipamento de saúde para atendimento de baixa e média complexidade de crianças de 29 dias de vida a 12 anos, 11 meses e 29 dias de vida. Esse hospital, então, promoverá o atendimento de baixa e média complexidade. Dentre as especialidades de pediatria, nós teremos otorrinolaringologia, oftalmologia, cardiologista, teremos infectologista, pediatria intensivista e também ortopedia. Então a gente vai realizar, além dos atendimentos clínicos, essas crianças que estarão atendidas no hospital, também cirurgias em pediatria e ortopedia. E a estrutura física, né? O que conta aqui essa estrutura? Pronto. O hospital contém 44 leitos, nós temos 20 leitos de pronto-socorro, 24 leitos de internamento. Fora esses leitos, nós temos 3 leitos de recuperação pós-anestésica e 2 salas cirúrgicas. UTI teria aqui? Temos a estabilização. Então, as crianças que tiverem necessidade de cuidados mais intensivos serão estabilizadas aqui na estabilização, onde nós estamos agora. E havendo a necessidade de transferência para um atendimento de alta complexidade, elas serão transferidas para a ala vermelha do USE. Toda a arquitetura, a estrutura de cada ambiente, ele é feito com muito carinho. A gente observa com coisas muito lúdicas, né, para criar um ambiente agradável para as crianças. Isso. Né? A humanização do serviço no Hospital da Criança é um alicerce muito forte, né? Então o hospital ele não está sendo adequado para receber as crianças. Foi um hospital pensado e idealizado para o atendimento humanizado em pediatria. Chegar aqui, é um hospital porta aberta? Exatamente. O hospital funcionará de domingo a domingo, 24 horas. E não é preciso nenhum outro encaminhamento. O capital interior pode chegar aqui e ser atendido? Pode sim. Existirão casos de crianças que virão já reguladas e casos que chegarão diretamente à porta do hospital. Essa equipe, né, é multidisciplinar, que vai estar aqui pelas especialidades. Exatamente. 24 horas? 24 horas. Bom, aqui é um complexo, né? E ele está interligado com
banco de leite, follow-up. Exato. É uma estrutura ampla, né? Sim. Quando se fala em complexo, na verdade, o banco de leite também é porta aberta, então ele atende puérperas com dificuldade na amamentação ou possíveis doadoras de leite materno. Já o ambulatório follow-up, ele atende neonatos vindos da maternidade Nossa Senhora de Lourdes. Então são crianças de alto risco que dependem de uma série de cuidados específicos que são propiciados nesse ambulatório. Quando a criança chega aqui ao hospital, como funciona a triagem e o atendimento? Quando a criança der entrada no serviço, então, o primeiro passo é a triagem. Ela vem para a classificação de risco, onde será atendida por uma enfermeira que vai avaliar, então, qual é a gravidade do quadro desse paciente. Saindo daqui, ela vai fazer a ficha, né? Ela vai dar entrada no prontuário dela e vai seguir para o atendimento ou pediátrico ou de ortopedia. É importante que os pais entendam a função e como o funcionamento aqui desse hospital. Exatamente. Como é um hospital de baixa e média complexidade, ao ser verificado que a criança então tem um risco elevado, ela vai ser regulada para uma unidade de alta complexidade, que é a ala vermelha do USE. Conhecendo agora o trabalho humanizado de toda a equipe. Existe a compreensão que o atendimento pediátrico não pode incluir a criança como um pequeno adulto. A criança tem um universo único. Então, a humanização do hospital da criança não está só nas paredes coloridas. Os profissionais também estão sendo 100% capacitados para o atendimento humanizado. Então, é um atendimento personalizado que vai desde a recepção de porta até os profissionais assistenciais. Essa brinquedoteca, como é que ela vai funcionar? Isso, nós temos brinquedos aqui, todos, claro, assegurados pela segurança da vigilância sanitária. Então, as crianças, no momento de internamento, que elas possam ser liberadas, elas vêm para esse espaço. Retira, diminui até esse estresse, né? Com certeza, faz parte da humanização, né? Faz parte do lúdico que a criança precisa estar envolvida, mesmo no ambiente hospitalar. A Fã FM apresentou Viva Bem, com Magna Santana. Viva Bem.